O caso de hoje se passa em Goiânia e conta a história de uma adolescente que teve o seu destino interrompido de forma brusca após sair com seus amigos para comer um lanche e se divertir. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores e muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos dá o direito de omitir alguns detalhes que são desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos o seu like e verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal. Hoje vamos falar do caso Ariane Bárbara. Como eu disse, esse caso se passou em Goiânia, em uma região conhecida como Setor Jaó, que é um bairro da cidade localizado na região norte da capital. Setor Jaó, ou somente Jaó, como é conhecido pelos moradores, tem uma grande área verde e conta com cerca de pouco mais de 6.900 habitantes, isso segundo dados do IBGE em pesquisa realizada no ano de 2010. O foco da história é Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, uma jovem de apenas 18 anos. Na época dos fatos, ela morava com a sua mãe, Eliane, que trabalhava como cabeleireira. A Ariane era uma típica jovem da idade dela, ela estudava no Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, porém, após sofrer bullying devido à sua altura, ela havia abandonado a escola, mas a sua mãe, preocupada com o futuro da filha, decidiu matricular Ariane em uma escola particular, onde ela iria em breve retomar os estudos. Mãe e filha eram muito unidas e, segundo a própria mãe, a Ariane era muito aberta com ela, conversava bastante e a filha não costumava fazer nada sem que ela soubesse. A Ariane gostava de sair, adorava música e era muito sociável, ela tinha facilidade em conquistar novos amigos. Ela costumava frequentar uma pista de skate que fica em uma praça perto de onde ela morava, e nesse local ela conheceu algumas pessoas: Jefferson, de 22 anos, Raíssa, de 19, Freia, de 18 e uma menina menor de idade que por isso não pôde ter o nome revelado, entre outros jovens. No dia 24 de agosto de 2021, Ariane estava em casa e recebeu uma mensagem por aplicativo por volta das 19 horas. Eram seus colegas da pista de skate a convidando para sair, comer um lanche. Eles ainda se ofereceram para pagar o lanche e a buscariam de carro na casa dela. Como a Eliane, a mãe, não estava em casa, a Ariane mandou para ela uma mensagem avisando que iria lanchar em Jaó com seus amigos, mas que logo voltaria para casa. A Eliane conta que nessa mensagem a filha parecia bastante animada com a oportunidade de sair de carro e passear com esses amigos. A menina ainda pediu para a mãe que deixasse a porta da casa destrancada porque ela só levaria a chave do portão com ela. A menina chegou também a mandar uma mensagem de áudio para a mãe dizendo que ela queria aproveitar esse passeio, ainda mais não tendo que pagar nada. É dito que ela saiu de casa então antes das 20 horas para encontrar com esses amigos, e com o passar das horas a mãe começou a estranhar o fato da Ariane ainda não ter retornado e nem ter falado nada com ela. A menina tinha o costume de falar com a mãe durante esses passeios, enviava mensagens, fotos, vídeos dela se divertindo com os amigos. Então a Eliane achou melhor mandar mensagens para a filha, pois já havia passado das 23 horas. Quando foi 23h15, a mãe mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando a Ariane que horas ela voltaria, mas essa mensagem e as outras não foram respondidas. Não se tem detalhes de como a noite prosseguiu, mas a menina não voltou para casa. Na manhã seguinte, às 7h48, a mãe tentou contato novamente por mensagem com a Ariane, mas ela não respondeu. A Eliane então decidiu sair para procurar pela filha. Ela foi aos locais que a menina costumava frequentar e, segundo o que ela contou posteriormente em entrevista, a mãe chegou a conversar com um dos amigos da Ariane que esteve com ela na noite anterior. Essa pessoa
pessoa disse que não sabia onde a menina estava e inclusive se ofereceu para ajudar a procurar e buscar informações sobre a Ariane. A mãe também conta que quando foi à delegacia, foi informada de maneira equivocada que teria que aguardar por 24 horas para registrar a ocorrência de desaparecimento. Mas precisamos frisar mais uma vez que essa é uma informação incorreta, que mesmo tendo mais do que 18 anos, não é necessário aguardar nem uma hora para registrar o desaparecimento. É importante lembrar também que, na maioria dos casos, as primeiras horas são cruciais para aumentar as chances de encontrar uma pessoa desaparecida ainda com vida. E insistir nesse erro de aguardar 24 horas pode acabar custando a vida da vítima. A mãe, então, de qualquer forma, seguiu procurando a filha por conta própria. Ela registrou o desaparecimento naquela noite de 25 de agosto de 2021, mas não teve notícias da sua filha pelos dias seguintes, mesmo sem nunca deixar de procurar. Então, sem muitas alternativas do que fazer, ela decidiu levar o caso a público. O desaparecimento de Ariane chegou na mídia e ganhou então visibilidade. Moradores do local tentaram ajudar nas buscas, mas nada que pudesse ajudar ao menos a descobrir pistas sobre o paradeiro da menina foi encontrado. Os jovens que estavam com ela no dia dos fatos foram então chamados para prestar esclarecimento, mas disseram que naquela noite eles comeram um lanche e ficaram mais algum tempo conversando. Porém, a Ariane disse que iria para casa sozinha e eles a deixaram em uma localidade chamada Lago das Rosas. E a partir daí não tiveram mais contato com ela. Em 31 de agosto de 2021, uma semana após o desaparecimento, um corpo foi encontrado após a polícia ser acionada por moradores do bairro Setor Jaó, que sentiram um odor desagradável vindo de uma região de mata. Esse corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado em meio a essa mata, camuflado por folhas, pedras e um pouco de terra. A perícia do local pôde determinar que se tratava de um corpo feminino, mas devido ao estado em que se encontrava, não era possível saber a sua identidade. Além disso, não haviam documentos ou objetos pessoais com a vítima, como por exemplo documento de identidade ou telefone celular. No exame pericial realizado pelo IML, foram colhidas então as impressões digitais da vítima e elas foram comparadas com as de Ariane, pois as autoridades desconfiaram que poderia se tratar do corpo da menina. E essa suspeita, infelizmente, se confirmou. De fato, se tratava do corpo de Ariane. A causa da morte foi declarada como asfixia mecânica. E foram encontradas também 3 lesões compatíveis com golpes de um objeto cortante no corpo. A Eliane, a mãe, foi informada do falecimento da sua filha e começou a receber mensagens de apoio e solidariedade de parentes, amigos e até mesmo de pessoas que não a conheciam. Inclusive, uma delas de Freia, uma das amigas que dizia, abre aspas, meus mais sinceros pêsames. Eu amo sua filha, ela não merecia isso. Fecha aspas. A Ariane foi enterrada no cemitério São Miguel, na cidade de Goiás, onde vivem alguns familiares, por volta das 19 horas de terça-feira, 31 de agosto de 2021. Não houve velório, devido ao estado do corpo, o que tornou tudo ainda mais doloroso para a família, que não pôde sequer se despedir como gostaria. Agora, a polícia precisava descobrir o que aconteceu, já que não havia sido uma morte acidental. Ela não tinha qualquer problema com a justiça, também não fazia o uso de entorpecentes. A Eliane contou aos policiais que a menina havia sofrido algumas ameaças devido a tatuagens que havia feito, mas ela ainda não havia pago. Porém, uma prima da menina declarou que o tatuador que fez essas artes não havia cobrado pelo serviço e ele confirmou essa versão. Ele ainda chegou a ser investigado por mais algum tempo, mas nada que o ligasse ao crime foi descoberto e esse tatuador foi então descartado como suspeito. Foram ouvidos então os funcionários da lanchonete onde a Ariane disse para a mãe que iria com os amigos. Segundo o depoimento desses funcionários, de fato, o grupo esteve lá
e após comerem, seguiram em direção ao setor Jaó. E isso era um pouco estranho, já que eles disseram que deixaram a jovem em um outro local e o corpo havia sido encontrado naquela localidade. A investigação foi mantida a certo ponto em segredo de justiça, nem mesmo a mãe teve acesso a detalhes, por isso não temos tantas informações disponíveis sobre o decorrer dessas investigações. Haviam algumas teorias a princípio, chegaram a dizer que a Ariane teria sido vítima de um suposto ex-namorado que não se conformou com o fim da relação, mas a mãe da menina desmentiu essa hipótese, dizendo que a Ariane não tinha ex-namorados e, se tivesse, ela teria conhecimento. Começou então a circular na região boatos sobre um possível maníaco, o que assustou mais a população, mas esses boatos foram rapidamente desmentidos pela polícia. Os policiais começaram a investigar mais detalhadamente os últimos passos de Ariane, e isso envolvia investigar também esse grupo de amigos que saiu com ela, já que foram as últimas pessoas que tiveram contato com a menina. Foram analisadas as câmeras de segurança de locais próximos onde eles foram vistos e também de onde o corpo foi encontrado. Com isso, conseguiu-se identificar o carro que era dirigido pelo Jefferson muito perto do local onde o corpo estava na noite do dia 24, mantendo ele como pessoa de interesse. Uma verificação foi feita na casa dele para saber se havia lá algum vestígio de que a Ariane tivesse passado por lá, e até mesmo o carro seria verificado em busca de indícios de ligação com o crime. Na casa, os policiais encontraram roupas com marcas que indicavam que poderiam estar relacionadas com o caso e uma faca que se encaixava nos padrões das marcas encontradas na vítima. No dia 15 de setembro de 2021, o Jefferson foi preso e confessou sua participação no crime, alegando que não agiu sozinho. Ele disse que Raíssa, Freia e a outra jovem menor de idade também participaram. A Raíssa e a Freia foram detidas no mesmo dia e acusadas então de participação no homicídio contra Ariane Bárbara. A garota, que era menor de idade, teve a identidade preservada, foi encontrada e apreendida no dia seguinte, e foi do celular dessa menina que saíram as mensagens convidando a Ariane para lanchar. Ela também enviou uma mensagem para a mãe de Ariane pedindo desculpas e se dizendo arrependida por não ter evitado o crime. Após isso acontecer, a polícia tinha uma linha do tempo dos acontecimentos. Segundo os policiais, os 4 teriam atraído a Ariane e depois do lanche, após entrarem no carro, durante uma parte de uma música específica escolhida por Raíssa, Jefferson estalou os dedos. Esse era o sinal combinado pelo grupo com antecedência para que a Ariane fosse atacada por Raíssa, mas a menina conseguiu se defender e a Freia então interferiu, fazendo com que a vítima desmaiasse. Depois disso, Raíssa e a menina menor de idade atacaram e golpearam a Ariane e a colocaram no porta-malas do carro, que já estava previamente forrado com plástico. Depois disso, eles seguiram para o setor Jaó, onde abandonaram o corpo e foram então até uma lanchonete de um shopping nas proximidades. Não se sabe se para tentar criar um álibi ou por ignorarem o que haviam acabado de fazer. Ao ser questionada sobre a motivação do crime, a Raíssa disse que não tinha nada contra a vítima, mas que queria muito tirar a vida de alguém, pois ela achava que era psicopata, e caso não se sentisse mal após cometer esse ato, isso seria uma confirmação da sua suspeita. Em uma busca realizada na casa da Raíssa, foram encontrados objetos supostamente ocultistas. Objetos esses descritos pelas autoridades como itens satânicos. E segundo algumas fontes, os criminosos teriam se autodeclarado como satanistas. Então se passou a suspeitar de que o crime foi na verdade parte de um ritual, onde é dito também em algumas fontes que após tirarem a vida de Ariane, Raíssa e a menina menor de idade passaram alguns minutos ajoelhadas ao lado do corpo. É relatado nos depoimentos que Raíssa planejou tudo no dia anterior e convidou os outros 3 acusados para participar, e eles aceitaram fazer o que ela descreveu como um
teste. Ainda segundo Raíssa, ela não sentiu remorso após tirar a vida de Ariane, vítima que foi escolhida por ter a estatura baixa e ser magra, pois assim as chances dela conseguir se defender eram menores. Mas havia uma lista com nomes de mais 3 possíveis vítimas. Entre esses nomes estava o nome de Jefferson, o mesmo rapaz que dirigia o carro onde Ariane foi atacada. Ou seja, ele era uma das possíveis vítimas, mas acabou participando do crime. A polícia trabalhou também na hipótese de que a menor de idade possa ter arquitetado o plano e manipulado a Raíssa, mas isso até então é uma suspeita, já que a menor de idade foi quem se mostrou mais fria diante de todos os fatos. Os acusados passaram por exames psiquiátricos para que a justiça pudesse tentar entender se algum deles apresentava distúrbios que poderiam ter motivado o crime, mas os exames apontaram que, apesar de alguns transtornos de personalidade, nenhum deles tinha qualquer distúrbio que possa ter alterado a percepção da realidade, ou seja, todos sabiam exatamente o que estavam fazendo e conheciam as consequências dos seus atos. O Jefferson chegou a enviar uma carta ao juiz do caso, revelando que ele estava sofrendo na prisão e pedindo para que a família dele tivesse algum tipo de proteção, pois os seus parentes estavam sendo ameaçados. Ele relata também que estaria sofrendo surtos psicóticos e que quase se feriu em um desses surtos. Em 9 de fevereiro de 2022, os acusados passaram por um novo interrogatório realizado por videoconferência. A Raíssa e o Jefferson teriam falado bastante com o juiz, mas a Freya preferiu permanecer calada. O julgamento dos acusados estava previsto para 90 dias após esse novo interrogatório, ou seja, em maio de 2022, mas pelas informações que tivemos acesso através da mídia e matérias sobre o caso, esses julgamentos até a conclusão deste vídeo não aconteceram e até o momento os réus passaram por audiências de instrução e pré-julgamento. Os 3 maiores de idade permanecem presos e a menor segue em instituição para jovens infratores, onde ela cumpre medidas socioeducativas. O caso teve grande notoriedade devido à banalização da vida, já que a Ariane teve a sua vida interrompida supostamente para que alguém testasse seu nível de psicopatia. Comente se você já conhecia esse caso, se sabe detalhes que eu acabei não falando aqui. Pode sugerir também outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.